E aí, pessoal, tudo jóia? Mais uma semana passou, pessoal, tá na hora de tudo falar de jóia? Game of Thrones de novo. Mais uma semana, a gente E tá aí, na pessoal? parte 4, Tudo jóia? penúltima parte da Era dos Heróis. Vamos lá? Hoje a gente mudou um pouquinho de perspectiva. Atrás de mim aqui estão todas as minhas postas de Game of Thrones. Eu ainda vou mostrar pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre os Rhoynares. Os Rhoynares, pessoal, foi o último povo que invadiu o Westeros. Nós tivemos, portanto, 3 invasões. A primeira, a dos primeiros homens. A segunda, a dos Andals. E agora a terceira, que eu vou contar pra vocês, que foi a dos Rhoynares. Quem eram os Rhoynares? Os Rhoynares era o povo ribeirinho que vivia às margens do rio Rhoyne, o maior rio do mundo, que fica na parte ocidental do Essos. Esse povo era um povo muito forte, tão poderoso quanto era a velha Guis, pouco menos poderoso do que Valíria. Era um povo pacífico, mas vai mexer com eles para vocês verem o que acontece. As cidades dos Rhoynares eram espalhadas ao longo da extensão de todo o rio Rhoyne, e cada uma, e isso é importante, era independente. Cada uma governada por um rei ou rainha. Isso é uma característica legal dos Rhoynares, porque homem e mulher eram considerados iguais. E os Rhoynares não tinham aquela ambição dos Giscares e dos Valerianos de expandir as terras dele. Eles estavam felizes vivendo lá no rio Rhoyne. Para eles podia continuar assim, que tudo estava bem. Era do rio que vinham as riquezas deles e era lá que eles queriam permanecer. Acontece que a velha Guis caiu, acontece que Valíria veio se expandindo e acontece que Valíria chegou às margens do rio Rhoyne. Como os Rhoynares eram um povo legal, primeiramente eles aceitaram os valerianos, mas as vilas dos valerianos que eles ergueram foram se tornando cidades, as cidades foram crescendo e aí os Rhoynares começaram a chiar. Vocês lembram que eu contei para vocês daquela cidade grande que os valerianos construíram na foz do rio Rhoyne no último vídeo, que foi a cidade de Volantes. E aí, então, a partir do crescimento das cidades valerianas, o bicho começou a pegar. Briga pra lá, briga pra cá e guerra. Dentre as cidades Rhoynares, é importante mencionar 2 para vocês. A primeira é a maior delas, a cidade de Chroiane. E a segunda, a cidade de Nyssar. Acontece que o príncipe de Chroiane, o príncipe Garin, resolveu que não queria mais os valerianos nas terras deles, ou seja, as terras ribeirinhas do rio Rhoyne, e convocou todas as cidades Rhoynares para lutar ao lado dele. Mas teve uma rainha, a rainha de Nyssar, que se chamava Nymeria, que foi contra ele. Ela disse: essa é uma guerra que a gente não pode esperar vencer. Mas o príncipe Garin não deu ouvidos para ela. Com um exército gigantesco como nunca o Essos tinha visto antes, só para falar em números, eram mais ou menos 250 mil pessoas. O príncipe Garin foi descendo para o sul do rio Rhoyne. Tinha exército na margem leste, tinha exército na margem oeste e tinha exército no rio. Ele teve 3 grandes vitórias, inclusive na terceira, ele venceu 3 senhores dos dragões com os dragões deles. Mas acontece que depois da terceira vitória do príncipe Garin, os valerianos resolveram botar para quebrar. E aí a própria cidade de Valíria veio lutar. Com quase todos os senhores dos dragões em cima de dragões lutando contra eles, o príncipe Garin rapidamente foi derrotado. E os valerianos, por vingança, refizeram o caminho que o príncipe Garin tinha feito e derrotado eles, e foram levando ele para o norte de novo. E não mataram o príncipe Garin, eles obrigaram o príncipe a ver todo o povo dele ser destruído, ser morto, ser afogado no próprio rio deles, o rio Rhoyne. Totalmente desesperado, totalmente furioso, o príncipe Garin rogou uma praga em cima dos valerianos. Quando ele já estava de volta na cidade dele, vendo a própria cidade dele ser destruída, ele pediu para a mãe Rhoyne, que era como eles chamavam o rio Rhoyne, para que destruísse os seus inimigos. E como se o próprio rio tivesse respondido às preces dele, veio uma enchente que arrasou todo o local onde eles estavam. E vapores esquisitos subiram das águas do rio, espalhando uma doença chamada escama-gris. A escama-gris, gente, é uma doença que dá na pele e mata. Ela transforma as pessoas em pedra. Diz a lenda que todas as pessoas que morreram depois que o príncipe Garin jogou essa praga embaixo de uma ponte chamada Ponte dos Sonhos, agora ficam assombrando o rio Rhoyne e infectando com escama-gris qualquer um que eles toquem. Se vocês estão lembrados, pessoal do seriado,
alguns episódios atrás, o Jorah, quando estava navegando com o Tyrion por esse rio, foi infectado com escama gris. E a Daenerys agora ordenou a ele que fosse se curar. Bom, com a praga do príncipe Garin, então os Valyrianos foram contidos por um tempo. E deu tempo daquela rainha, a Niméria, da cidade de Nissá, que tinha ido contra a luta dos Rhoynares com os Valyrianos, deu tempo de ela fugir. Diz a lenda que ela juntou 10 mil navios, colocou lá dentro todas as mulheres, crianças e velhos que conseguiu, porque todos os homens que tinham capacidade de lutar tinham ido com o príncipe Garin enfrentar os Valyrianos, e fugiu através do rio. Chegou no mar, então deu início a uma peregrinação que durou anos. A Niméria era uma líder nata, uma mulher muito forte, uma mulher guerreira, e muita gente seguiu ela. Durante anos eles navegaram pelos mares do sul do Essos, chegaram nas Ilhas Basilisco, passaram pelos Sótoros, foram até as Ilhas do Verão, até finalmente chegarem no Westeros, em Dorne. Vamos lá no mapa dar uma olhada. Esse, pessoal, é o rio Rhoyne. A Niméria conseguiu, através dele, vir pelo Mar do Sul navegando até chegar nas Ilhas Basilisco. Ela não conseguiu fazer com que o povo dela vivesse aqui. Então, ela foi para os Sótoros. Também não deu certo, era muito quente, tinha muita doença, o pessoal não conseguiu se estabelecer aqui. Então ela pegou os navios de novo e veio vindo para oeste, até chegar nas Ilhas de Verão. Aqui também não deu certo. Então, finalmente, depois de anos, ela seguiu para o Westeros e chegou aqui, em Dorne, perto de Lança Solar. Então a Niméria chegou em Lança Solar. Mas Dorne sempre foi uma terra muito difícil, uma terra meio desértica, nada crescia lá, tinha pouca água, então lá também tinha pouca gente, e que não viu com bons olhos a chegada dos Rhoynares. Mas um entre eles, o rei de Lança Solar, um cara chamado Mors Martell, resolveu dar boas-vindas a eles, e principalmente a Niméria, para quem dizem ele se apaixonou perdidamente. Depois que o Mors Martell se casou com a Niméria, o exército dos Senhores do Sul, reforçado pelo exército dos Rhoynares, ficou muito mais forte. A Niméria finalmente tinha achado o lugar que ela queria para o povo dela. E para não correr o risco de o povo dela querer voltar lá para o Essos, lá para os braços da mãe Rhoyne, o rio Rhoyne, ela mandou queimar todos os navios remanescentes da frota dela. Mas a vida lá em Dorne não foi fácil, porque ainda tinham alguns senhores que não aceitavam a Niméria e o povo delas lá. Por isso, numa dessas guerras, o marido da Niméria morreu. E foi ela que se tornou a grande rainha de Dorne. E depois de conquistar o último e mais forte senhor do sul, ela finalmente viveu em paz, teve mais 2 casamentos e morreu numa idade muito avançada. Eu só queria chamar a atenção de vocês para um fato. Quem lembra daqueles lobos gigantes dos Stark? Quem lembra como chamava a lobo gigante da Arya? Niméria, ou seja, a Arya que tem toda aquela alma de guerreira, resolveu fazer uma homenagem a essa rainha guerreira, a Niméria, que conquistou Dorne e salvou o povo Rhoynar de Valíria. Então é isso, pessoal, essa foi a terceira e última invasão do Westeros. Primeiros homens, Andals e os Rhoynares. Os primeiros, a gente não sabe o motivo, porque atravessaram o braço de Dorne e vieram para o Westeros. E os 2 últimos vieram fugindo de Valíria. E é por isso que na quinta e última parte da Era dos Heróis, a gente vai falar sobre a queda desse grande império que foi o Império Valeriano e entender por que ele acabou, para finalmente entender a conquista do Westeros pelo rei Aegon I. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até semana que vem.